Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos para o Salmo 57. Nós já começamos um salmo em que Davi está clamando outra vez a Deus, agora quando ele foge de Saul, se escondendo na caverna em que ele irá ter a oportunidade de se livrar do seu inimigo, mas não faz. Porque ele espera em Deus. Porque ele realmente entende que Deus é quem retribuirá. Então, no versículo 2, ele diz que vai clamar a Deus. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele clama a Deus por quê? Porque ele sabe o que Deus faz. Ele conhece a Deus e vê as obras de Deus. Você está atento às obras de Deus, inclusive na sua vida. Nós podemos ver as obras de Deus, que é a própria criação. A criação mostra a glória de Deus, como o Salmo 19 nos diz, que tudo isto aponta para o louvor da glória do Senhor. Nós podemos ver as obras de Deus na Escritura Sagrada. Ela, que é a revelação objetiva de Deus, nos revelando a história da redenção, nos revelando quem é Deus, nos revela as grandes obras de Deus. Mas nós também podemos ver as obras de Deus em nossas vidas, que somos parte da criação. Jesus, inclusive, nos ensinou a ver as obras de Deus ao nosso redor. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele nos fala sobre nós estarmos atentos às obras de Deus como Davi. Davi disse que clamaria ao Senhor porque Deus estava operando tudo na vida dele. O Deus que por mim tudo executa não é a ideia de que Deus faz as coisas por meio de Davi, mas é que Deus favorece Davi. Deus favorece Davi com bondade. E Davi estava observando, vendo que Deus estava favorecendo ele com muita bondade. Como diz o Salmo 111, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Ou seja, grandes são as obras de Deus, e aqueles que amam a Deus estão sempre atentos às obras de Deus. Aqueles que amam a Deus estão sempre percebendo, observando, como Davi, Deus está sempre cuidando de mim, Deus está sempre me livrando do mal, Deus está sempre me orientando, me ensinando, me ajudando, me fortalecendo. Eu vou clamar a este Deus, ao Deus que tem cuidado de mim. Observe que o estar atento às obras de Deus, na própria vida dele, o ver o cuidado bondoso de Deus na vida dele, fazia com que Davi se sentisse mais encorajado, na hora da luta, da aflição, a clamar a Deus. Deus tem sempre cuidado de mim. Eu vou clamar a Deus. Eu sei que Ele me ouve. Eu sei. E como disse, Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Observe como Jesus está atento às obras de Deus ao seu redor. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Veja, Jesus atento àquilo que acontece ao redor, olhando para a criação e vendo as obras de Deus, a providência, o cuidado de Deus com todos. E ele diz: e vocês porventura não têm sido cuidados, não serão cuidados? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Observe como é importante estar atento ao agir de Deus, como Davi. Por que Davi tem confiança em clamar? Porque ele estava atento às obras de Deus. Ele viu quanto Deus cuidava dele, assim como Deus tem cuidado de tudo. E você pode ver. Olhe para a criação. Apesar do pecado ter corrompido a criação, ainda é a criação de Deus. E nós podemos ver nessa criação como Deus providencia tudo o que é necessário. Nós podemos ver o cuidado, podemos ver o agir de Deus gracioso, que deve encorajar você a sempre que precisar, clame. Não tente resolver as coisas com as próprias mãos primeiro. Clame primeiro. Porque neste momento, Davi teve a oportunidade de resolver todos os seus problemas com as próprias mãos. Davi, como eu havia dito, estava na caverna, e ali Saul aparece, ele teve a chance de matar Saul, que era o seu inimigo. Davi não tinha feito nada, mas estava sendo perseguido. E ele teve a oportunidade de matar o Saul, ele teve a oportunidade de se livrar do inimigo. Se ele tivesse matado Saul, teria encerrado todo o problema, ele se tornaria rei, mas ele não fez isso. Mas por que ele não fez isso? Porque era um problema que com certeza só Deus poderia resolver. Só Deus poderia decidir o dia em que ele livraria Davi dos seus inimigos. E ele esperou no Senhor. Está sempre olhando para as obras de Deus, traz tanto uma confiança ao seu coração para clamar a Deus, como também traz para você uma consciência de que tem certas coisas que só Deus pode fazer. Deixe nas mãos do Senhor. Quando nós confiamos em Deus, até os problemas eles vão ser tratados de uma forma diferente, porque nós sabemos que há coisas que Deus ensinou que só Ele deve fazer. O Senhor Jesus nos ensinou sobre essas coisas. Inclusive, quando ele vai falando sobre casamento, ele diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em outras palavras, só Deus pode fazer isso, só Deus pode resolver. Então, observe a importância de nós estarmos olhando para as obras de Deus em nossas vidas, para encorajar e para estarmos simplesmente entregando ao Senhor para que as coisas sejam resolvidas da forma certa, da forma do Senhor. Nós sempre temos um jeito de resolver as coisas, mas nem sempre esse jeito de resolver as coisas é a forma como Deus quer resolver as coisas. Nem sempre mesmo. Tanto que Deus pede ou ordena que nós entreguemos tudo a Ele. O capítulo 3 de Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, coloca tudo diante dele. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Entregue tudo a Ele. Deus é aquele que tem cuidado de nós. E você é testemunha disso. Você pode testemunhar o cuidado de Deus, porque todos os dias você tem a comida, todos os dias você tem as roupas, você tem um abrigo, você tem o que precisa. Por mais triste que seja as pessoas na rua, observe que até elas, que devemos auxiliar, cuidar e ajudar como instrumentos na mão de Deus, têm o que precisam, porque estão, inclusive, sendo cuidadas por outras pessoas. Então, esses mínimos detalhes mostram como Deus é um Deus de providência. E isso faz com que a gente sinta animado para continuar descansando no Senhor. Para que, no momento de um problema maior, aquele problema grande que você teme, encontre paz no coração, encontre descanso no coração, por ter certeza de que Deus também ouvirá naquele momento a sua oração, por ter a certeza de que Deus também estará presente, como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Como é que ele sabia que Deus estava com ele? Porque ele via o agir de Deus. O Deus que criou e que sustenta a criação, o Deus que fez grandes coisas e revelou para nós, e o Deus que cuida de nós e que nós podemos experimentar esse cuidado. E isso tudo deve trazer ao seu coração confiança, segurança, para lançar toda a sua vida, toda a sua ansiedade sobre o Senhor. E Deus ser glorificado na sua oração, na sua entrega a Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome. Obrigado, porque realmente, em todos os nossos anos de vida, podemos testemunhar: o Senhor tem cuidado de nós.
Ó Deus, ajuda-nos a descansar em Ti, em todos os momentos da vida. A ser, de fato, Senhor, aquele que é o nosso guia, aquele que nos sustenta, aquele que cuida de nós. Não atribuímos isso a nós mesmos, mas descansarmos sabendo que o Senhor é aquele que faz tudo isso. Receba a nossa gratidão pelo que o Senhor fez e fortalece o teu povo para continuar esperando em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.